Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as fontes energéticas, beleza? Então, basicamente, as fontes, né, pelas quais o nosso organismo ele vai obter energia para as diversas ações que a gente faz, né? Então, para a gente pensar, para a gente ter contração muscular, né? Tudo isso demanda energia. E essa energia vai vir de algumas fontes específicas, né? Então, como é que a gente obtém energia? O principal meio é através da alimentação. Então, na nossa alimentação, a gente vai consumir ah, carboidratos, proteínas, gorduras. Esses alimentos eles têm calorias, né, que vão dar ali energia para a nossa maquinaria, tá? Para a nossa maquinaria celular, principalmente. E aí a gente tem os carboidratos, certo? A principal função dos carboidratos é justamente o fornecimento de energia. Só que a gente tem que lembrar que a gente também tem reservas de carboidrato, então eles também atuam como reservas. Aí a gente tem os lipídios. Além disso, tá, os carboidratos têm outras funções também. Então, os carboidratos, eles ativam, por exemplo, a oxidação lipídica. Eles também têm função estrutural, enfim, eles têm várias funções ali, além dessa de fornecimento de energia, e já está como reserva. Mas essa de fornecimento de energia seria a principal, porque os neurônios, por exemplo, eles preferem, não que eles preferem, mas eles têm uma facilidade muito grande de captar essa glicose vinda dos carboidratos. Beleza? Os lipídios, eles também têm funções estruturais, então compõem membrana de célula, né? O colesterol ali, a gente tem vários tipos, né? Tem o colesterol, que está lá relacionado à rigidez da membrana, à integridade estrutural, eles protegem os órgãos internos, né? A questão de produção hormonal, vários fatores, mas principalmente como reservas energéticas. A gente tem que os lipídios, eles são armazenados o nosso tecido adiposo, e o nosso tecido adiposo ele serve como uma reserva energética. Uma grande reserva energética, aliás. A gente vai falar sobre isso. E a gente tem as proteínas. E aí as proteínas vão estar mais relacionadas com a síntese e a reparação de tecidos. A gente não vai se aprofundar muito na questão da bioquímica, né? A gente tem vários tipos de carboidratos, vários tipos de lipídios. As proteínas são formadas por aminoácidos essenciais, não essenciais, mas isso não vem ao caso. A gente só precisa lembrar que um tipo de carboidrato específico, esse tipo de carboidrato que é reservado aqui, são os polissacarídeos, né? Então a gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. E aí nesses polissacarídeos se enquadra o glicogênio, certo? A gente tem o glicogênio. O glicogênio, ele é formado a partir da glicose, né? Então eu tenho glicose, as moléculas de glicose. Quando eu me alimento, por exemplo, né? A gente falou da alimentação, eu tenho essas moléculas de glicose indo para o meu sangue. E aí eu tenho a insulina sendo liberada, a gente vai falar depois sobre isso, mas eu tenho liberação de insulina, enfim, eu tenho captação de glicose nos tecidos. E aí eu tenho a glicogênio sintase, que é uma enzima que faz o quê? Olha o nome dela, sintase. Glicogênio sintase, ela faz a síntese do glicogênio. Então ela pega essas moléculas de glicose e ela começa a unir essas moléculas, esses monômeros de glicose, em cadeias ramificadas ali, formando o glicogênio, que nada mais é do que polissacarídeo, ou seja, ele é formado por vários monômeros, várias moléculas de glicose, certo? E aí, quando o meu corpo ele precisa, né, de energia, quando as minhas células precisam de energia, o meu músculo precisa de energia, eu tenho a quebra e a liberação desse glicogênio aqui, dessa glicose, para ser utilizada, beleza? Então, assim que funciona esse glicogênio. E uma coisa importante sobre o glicogênio é que o nosso corpo ele tem uma capacidade de reservar glicogênio um pouco menor em relação, um pouco não, muito menor em relação à reserva de gordura. Então, se eu pegar um indivíduo que pesa 70 quilos, ele vai ter mais ou menos 500 gramas de glicogênio armazenados.
Então ele tem lá mais ou menos uns 150 gramas no fígado e no músculo esquelético uns 350 gramas de glicogênio. Lógico, isso vai variar muito, tá, de indivíduo para indivíduo. Mas isso aqui seriam as médias, aquilo que os livros trazem, beleza? Para um indivíduo de 70 quilos. Esse glicogênio aqui, 500 gramas de glicogênio, 500 gramas de carboidrato, me dá mais ou menos 2.000 calorias. Então vamos fazer um cálculozinho aqui. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 500 gramas de carboidrato, se a gente fizer uma continha cruzada aqui, regra de 3, vai me dar 2.000 quilocalorias, certo? E 2.000 quilocalorias é praticamente o que o indivíduo gasta ao longo do dia. O indivíduo sedentário ali de 70 quilos, ele gasta 2.000 calorias. É a taxa metabólica basal de uma pessoa normal. Então, uma pessoa que fica um dia em jejum, ela consegue depletar todo esse estoque de glicogênio dela. No exercício, por exemplo, o glicogênio no exercício, em 1 hora de exercício intenso, a gente consegue depletar até 55% dos estoques de glicogênio. Em 2 horas de exercício intenso, você depleta 100%. Tá? Lógico, para a gente depletar tudo isso, eu estou falando de exercício intenso mesmo. Então, imagina um maratonista que corre lá, um maratonista profissional que corre uma maratona, 42 quilômetros, em 2 horas e 5, 2 horas e 6. Né? Esse cara, em 2 horas, os estoques de glicogênio deles eles vão zerar, porque é um exercício muito intenso, mantido por um período longo de tempo. Beleza? E aí, um indivíduo normal, que treina numa intensidade moderada ali, vai demorar umas 4 horas para ele depletar essas reservas de glicogênio, tá? Então, o glicogênio, ele é formado a partir da glicose, né? E ele é liberado através do processo de glicogenólise. Então, glicogenólise é a quebra do glicogênio, e esse processo de síntese que acontece através da glicogênio sintase, a gente chama de glicogênese. Glicogênese, beleza? E a quebra é glicogenólise. Lembra, gênese vem de novo. Lise é de quebra. Então, glicogênese, síntese de novo glicogênio. Glicogenólise é a quebra desse glicogênio, tá? Então, basicamente é isso. E aí aqui a gente tem os lipídios, que são uma outra reserva energética. Então, os lipídios a gente consome através da alimentação, tá? E eles vão ser armazenados. Então, imagina assim, depois de uma refeição, então eu faço uma refeição. Durante essa refeição, após essa refeição, eu tenho um aumento da minha glicose no sangue, eu tenho um aumento dos ácidos graxos livres, que são dos lipídios, e também dos aminoácidos. E cada um vai ter um destino diferente. Dependendo da quantidade que eu como, se eu consumo muito mais calorias do que eu gasto, por exemplo, né? Então imagina que eu tenho aqui, eu sou um indivíduo que gasta, né, 70 ali, de 70 quilos, e eu tenho uma taxa metabólica basal, ou seja, eu gasto 2.000 quilocalorias. Isso aqui é o que eu preciso para mim ficar vivo. Só que eu como bastante, então eu estou ingerindo ali, né, eu consumo 3.000 quilocalorias. E aí, se eu fechar essa conta, não bate, né? Então, se eu pegar 3.000, que é o que eu gasto, menos o que eu consumo, eu fico com um saldo positivo de 1.000 calorias. E essas 1.000 calorias aqui, esse saldo positivo, ele vai para onde? Ele vai para o meu armazém, que é o tecido adiposo, certo? Mas como que isso acontece? Depois de uma refeição, tem um aumento da glicose e dos ácidos graxos, certo? E eles vão sendo destinados e tal. De forma gradual, né, com o passar do tempo, conforme eu vou tendo um consumo aumentado de calorias, esses ácidos graxos e essa glicose, eles vão sendo captados pelas células, né? Então, o que a insulina faz, por exemplo? A insulina é um hormônio que ela vai aumentar a captação de glicose, de ácidos graxos, até mesmo de proteínas pelos tecidos. E aí o tecido adiposo,
né, as células adiposas, o que que elas fazem? Elas pegam essa glicose, né? Então a gente tem transportadores GLUT4 lá nessas células que captam a glicose. Isso aqui em vermelhinho é a glicose, tá? Isso aqui é uma célula, é um adipócito. Vou fazer até um pouco maior. Deixa eu fazer aqui grandão um adipócito. Isso aqui é um adipócito. Esse adipócito, ele tem lá os transportadores, né, os GLUT, que vão captar essas moléculas de glicose. Mudei já a cor da glicose, agora ela é azul. E também vão captar os ácidos graxos livres. Então, esses ácidos graxos livres, eles vão entrar nesse adipócito. E aí a gente vai ter a formação do triacilglicerol. Então, isso aqui é um triacilglicerol. Então, o triacilglicerol é formado por um glicerol, né, e 3 ácidos graxos. E aí, conforme eu vou consumindo muitas calorias, né, muita glicose, muitos ácidos graxos, esse excedente calórico ele vai sendo armazenado. E aí eu vou tendo o aumento desses triacilgliceróis. E esse processo a gente chama de lipogenólise. Perdão, lipogênese. Estou chapando aqui. Esse processo a gente chama de lipogênese, que é o quê? A formação de tecido adiposo, aumento de tecido adiposo. E aí esses adipócitos eles vão ficando maiores e eu vou tendo também a proliferação, vou tendo a formação de mais adipócitos, beleza? Aí o que que acontece? Vamos supor que eu fui lá consumindo mais calorias, aí eu comecei a ganhar uns quilinhos. Então eu era indivíduo de 70 quilos, então esse indivíduo de 70 quilos, ele passou a pesar 80 quilos. Agora ele já não é mais uma varetinha. Agora ele está um pouquinho gordinho, ganhou 10 quilos. Por quê? Porque ele teve aquele saldo positivo ali ao longo de um longo tempo, o tecido adiposo dele foi aumentando. Aí agora esse indivíduo aqui começou a fazer o quê? Começou a fazer exercício e diminuiu as calorias, começou a comer menos. O que acontece? Esse indivíduo agora, ele gasta 3.000 calorias, é o que ele gasta, e ele consome 2.000. Ou seja, agora ele tem um saldo negativo de 1.000 calorias. Então tá faltando 1.000 calorias para o corpo dele fazer ali as reações metabólicas, enfim. De onde o corpo dele vai tirar essas 1.000 calorias? Do tecido adiposo. E aí a gente começa a ter o quê? Eu começo a ter a ativação das lipases, que são aquelas tesourinhas que estão lá no meu adipócito, certo? Então eu começo a ter essas lipases fazendo o quê? Quebrando esses triacilgliceróis e liberando os ácidos graxos, certo? Então a gente tem a liberação desses ácidos graxos, que ficam ali no nosso sangue em forma de ácidos graxos livres. E aí a gente tem a primeira etapa, né, da utilização dos lipídios como fonte de energia, né? Então primeiro a gente faz o quê? A mobilização, que é o quê? A quebra desse triacilglicerol em ácidos graxos livres e glicerol, certo? E aí a gente vai ter o transporte. Então lá no sangue a gente tem as proteínas plasmáticas, como por exemplo a albumina, é um tipo de proteína plasmática. Esses ácidos graxos, como eles são lipídios, eles são insolúveis, então eles vão se ligar a essas proteínas plasmáticas e eles vão ser transportados lá para o nosso fígado, por exemplo, e lá para o nosso músculo estriado esquelético. E aí lá no músculo estriado esquelético, esses ácidos graxos eles vão ser mandados para a mitocôndria e a gente vai ter um processo que a gente chama de beta-oxidação, que é a oxidação específica dos lipídios. É como se fosse a glicólise do carboidrato do lipídio. A gente chama de beta-oxidação. E aí no final da beta-oxidação a gente vai ter a formação de acetil-CoA, de NAD, FAD, enfim. Vai ter cadeia transportadora de elétrons.
e vai ter produção de ATP, certo? E lá no fígado, esses ácidos graxos, eles vão entrar e eles vão ser convertidos em glicose, num processo que a gente chama de gliconeogênese. Então, esse processo aqui, a conversão é gliconeogênese, certo? E aí, essa glicose também pode ser utilizada lá pelo meu músculo estriado esquelético ou pode ser utilizada para repor estoque de glicogênio, por exemplo. Mas a gente utiliza mais como fonte de energia, tá? Então, esse lipídio, para ele ser utilizado, ele vai ser, primeiro, mobilizado, transportado, vai ser lá dentro da célula, ele vai ser, vai atravessar a membrana ali, vai ser transportado até a mitocôndria, vai entrar na mitocôndria, enfim. Então, essa utilização, esse processo de utilização dos lipídios como fonte de energia, ele é um processo lento, certo? Então, quando eu inicio um exercício, lembra? No caso do exercício, quando eu vou fazer um exercício prolongado, por exemplo, até 20 minutos, né? Então, de 0 até 20 minutos, eu tenho uma utilização de glicogênio, certo? E aí, a partir desses 20 minutos, até o tempo que for, sei lá, 1 hora, 60 minutos, eu aumento a minha utilização de lipídios. Então demora um tempinho até o meu corpo começar a oxidar esses lipídios, porque precisa fazer tudo isso aqui, beleza? Então só para a gente entender um pouquinho sobre como que o nosso corpo armazena esses carboidratos e esses lipídios. Outra coisa importante que eu acabei esquecendo de mencionar sobre essa reserva lipídica, né? Vamos voltar lá. Então a gente falou do indivíduo de 70 quilos que tem 500 gramas de glicogênio, certo? Glicogênio. E eu tenho um indivíduo de 70 quilos, esse mesmo indivíduo ele tem glicogênio e ele tem tecido adiposo, certo? Vamos supor que esse indivíduo aqui ele é um indivíduo magro, ele tem ali uns 10% de percentual de gordura. 10% de 70 é igual a 7. Então ele tem 7 quilos de tecido adiposo. Para cada 1 grama de gordura, eu vou ter um total de 9 quilocalorias. Então, para 7 quilos, eu vou ter 7.000 gramas, né, vezes 9, que é igual a 63.000 calorias. E, cara, 63.000 calorias é muita coisa. Então, se a gente fosse utilizar aquele exemplo lá, vamos supor que ele ficou aqui num jejum agora, né, de 30 dias, né, gastando 2.000 calorias por dia, então você vai ficar 30 dias em jejum, tá? Uma situação hipotética. Gastando 2.000 calorias todo dia, esse meu estoquezão aqui gigantesco, né, ele ia manter de boa ali esse indivíduo sem comer por 30 dias. Lógico, na prática não é isso que acontece. Mas só para a gente entender que esse tecido adiposo é uma reserva muito grande, né? Muito densa. Por quê? Para o nosso corpo é muito mais fácil estocar gordura do que glicogênio. Tá? Só uma coisa da bioquímica que não precisa se atentar aí, só para a gente entender. Para cada 1 grama de glicogênio, para cada 1 grama de glicogênio, para mim formar 1 grama de glicogênio, eu preciso ter mais 3 moléculas de água, né? Preciso ter 3 moléculas de água. Então, o glicogênio ele arrasta 2 ou 3 moléculas de água, não vou lembrar exatamente. Mas são 2 ou 3 moléculas de água. Ou seja, o glicogênio ele é pesado, certo? A gordura, para mim formar o ácido graxo, para mim formar o triacilglicerol, eu elimino 2 moléculas de água. Ou seja, eu elimino água, fica leve. Então o tecido adiposo ele é mais leve, é mais fácil de armazenar. Beleza? Então isso também é um fator que ele não influencia, tá? Só pra gente entender. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gasto, né, energético. Ah, faltou um pouquinho das proteínas também, tá? Então as proteínas, elas também podem ser utilizadas como fontes energéticas. Deixa eu só me achar aqui. Continuar daqui. A gente também tem as proteínas. Então imagina assim, a primeira opção do nosso organismo, né,
Primeira opção é o carboidrato. Aí a gente também tem as gorduras, né? Uma segunda opção, por quê? Porque é mais lenta. E a última opção são as proteínas. Porque as proteínas elas não têm função principal energética. A principal função delas é na reparação de tecidos. E a gente não tem reserva de proteína. Por exemplo, a gente tem reserva de carboidrato em forma de glicogênio, de gordura em forma de tecido adiposo, de proteína não tem. Então a proteína que está no músculo está lá, não existe reserva para ela. Então, por exemplo, né, no exercício muito prolongado, né, vamos pensar no exercício prolongado. Então, no exercício aqui de 3 a 5 horas. 3 a 5 horas de exercício, eu tenho uma depressão dos meus estoques de glicogênio. Então, eu diminuo, né, o meu glicogênio, certo? Quando eu diminuo o glicogênio, eu também, além da diminuição do glicogênio, também tenho a diminuição da minha glicose plasmática, certo? Então, com menos glicogênio e menos glicose plasmática, menos glicose no meu sangue, eu começo a ter o quê? Uma diminuição da glicólise, certo? Da quebra desse carboidrato. Diminuindo a glicólise, eu também tenho uma diminuição da formação de piruvato. Porque o piruvato, ele é um produto da glicólise, certo? Quando eu quebro a glicose, eu quebro uma glicose em 2 piruvato. Só que o piruvato ele tem uma outra função importante. O piruvato ele faz a síntese, né, dos intermediários do ciclo de Krebs. E aí quando o piruvato ele diminui, eu tenho menos intermediários do ciclo de Krebs. E aí quem mais é oxidado lá no ciclo de Krebs? As gorduras, certo? Então, eu tenho as gorduras sendo oxidadas no ciclo de Krebs. Então, se eu diminuo o carboidrato, eu tenho menos piruvato, eu tenho menos intermediário do ciclo de Krebs, eu tenho menos gordura sendo oxidada também. Então, nesse caso aqui, né, quando eu tenho a diminuição dessa glicose no meu sangue ali, eu não vou ter tanta glicólise, não vou ter piruvato, não vou ter ciclo de Krebs ocorrendo. Na verdade, já que não vai ter, mas vai diminuir o ciclo de Krebs. E aí eu diminuo, né, quando eu tenho exercício de 3 a 5 horas, eu diminuo a energia vinda tanto dos carboidratos e das gorduras. E aí as proteínas elas começam a ter uma contribuição maior. Então, cerca de 5 a 10%, até 10% da energia do exercício vai ser a partir das proteínas. E aí as proteínas elas têm um processo diferente, né? Então a gente tem que as proteínas elas são degradadas. Então a gente tem as proteases que fazem o quê? São as tesourinhas, as proteases, que quebram essas proteínas e formam os aminoácidos, certo? E aí os aminoácidos eles passam por um processo de desaminação. Então o que é isso, desaminação? O aminoácido ele é como se fosse um enroladinho assim, né? E ele tem vários nitrogênios. A desaminação serve para tirar o nitrogênio do aminoácido. Então eles passam um processo de desaminação, tira o nitrogênio, né, que é a remoção do nitrogênio, e aí a gente tem a formação da ureia, que vai ser eliminada, certo? Isso aqui é eliminado. E aí o aminoácido sem o nitrogênio, ele vai ter 3 possíveis caminhos. Então ele pode ser utilizado, pode ser convertido, pode ser utilizado lá no processo de gliconeogênese, que serve para aumentar a glicose no sangue, certo? Ele pode ser utilizado, né? Não nesse caso do exercício, mas ele em excesso, por exemplo, quando eu tenho muita caloria, ele pode ser utilizado, pode ser armazenado em forma de tecido adiposo. Enfim, então a gente tem aí essa utilização desses aminoácidos como fonte de energia, beleza? Pode ser utilizado também lá no ciclo de Krebs, tá? Então, de modo geral, seria isso em relação à contribuição das proteínas. Lembrando que as proteínas elas só são utilizadas na falta de carboidrato e de gordura.
Então, uma outra função dos carboidratos, que eu acabei esquecendo de citar, mas está relacionado a isso, é o quê? Eles poupam as proteínas. Então, se eu tenho carboidrato, eu não utilizo proteína, porque o carboidrato ele é mais fácil para o meu corpo. Não preciso de todo esse processo aqui de desaminação, né? Enfim, para fazer a utilização dele, beleza? Então é isso. E aí agora eu vou colocar um gráficozinho aqui para a gente entender a questão dessas fontes durante o exercício. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem esse primeiro gráfico, né, que vai ajudar a gente, né, vai facilitar o nosso entendimento. Então aqui a gente tem os valores de gasto de energia de acordo com a intensidade do exercício. Então aqui eu tenho um nível de repouso, ou seja, uma intensidade muito baixa, e aqui eu tenho 75%, que seria o meu VO2 máximo, né, minha porcentagem máxima. Aqui tem percentual máximo, mas o que seria aqui um exercício mais intenso, tá? Então aqui eu tenho pouca intensidade, um exercício pouco intenso, exercício leve, né, vamos colocar. E aqui eu já tenho um exercício mais severo, um exercício bem pesado, beleza? E aí quando eu estou em repouso, né, eu tenho uma baixa taxa, uma baixa demanda de oxigênio e de ATP. E aí a maior parte da energia que é utilizada pelas minhas células vem da minha glicose sanguínea, né, que os valores normais ele tem em volta de 100, 100 e pouquinho, e do meu tecido adiposo, meus lipídios, certo? Aí quando eu começo o exercício, ali mais leve, uns 40% da minha intensidade máxima, eu começo a ter um aumento do meu consumo de energia, do meu gasto energético. A gasto energético é o quê? Calorias. E aí eu tenho mais dessas calorias vindo do tecido adiposo, né, uma predominância do tecido adiposo, e uma quantidade um pouco maior de glicogênio muscular, certo? Mas aqui a gente observa que ainda tem mais tecido adiposo que glicogênio muscular, e um pouquinho de glicose sanguínea. Quando eu aumento um pouco mais a intensidade, 55%, eu ainda tenho mais, eu aumento ali as calorias vindas do tecido adiposo, e eu aumento também as calorias vindas do glicogênio e da glicose sanguínea. Então aqui, se eu for comparar carboidrato e lipídio, eu tenho praticamente a mesma coisa, porque se eu juntar aqui glicose sanguínea mais glicogênio, né, ambos são glicose e lipídio, vai dar ali uma parecido, né? Então eu tenho 50-50. E aí quando eu aumento mais a intensidade, eu começo a ter um trabalho mais glicolítico, né? Eu começo a utilizar as minhas vias mais anaeróbias, né? Enfim, eu começo a utilizar mais carboidrato. Então aqui eu começo a ter mais carboidrato e menos lipídio, certo? Porque tanto o glicogênio muscular e a glicose sanguínea são formas de carboidrato, são formas de glicose. Tá? O glicogênio que é utilizado, ele é convertido, lembra, ele é convertido em glicose. Então tudo isso aqui é glicose. Então quanto maior a intensidade do exercício, maior é a utilização de carboidrato, menor a intensidade, mais utilização de lipídios. Vou colocar um outro gráfico agora. Bom, aqui a gente tem outro gráfico, parecido com aquele, né? Aqui embaixo tem outro. Vou colocar os dois aqui já. Então, vamos lá, começando por esse gráfico aqui da esquerda, né? O que ele mostra? Esse aqui primeiro. Esse gráfico aqui, ele mostra o percentual de energia, de gordura e de carboidratos, com base no meu VO2 máximo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um VO2 baixo, certo? Com um VO2 baixo, eu tenho mais consumo de gordura. Então, um VO2 menor, baixo VO2, eu tenho mais gordura sendo utilizada. Conforme o meu VO2 vai aumentando, a minha gordura ela vai decaindo, meu consumo de gordura, e o meu consumo de carboidrato ele vai aumentando. Então, se eu aumento o meu VO2, eu também aumento o meu consumo de carboidratos como fonte de energia, tá? Então, de forma geral, é isso que isso aqui mostra, beleza? Então, isso aqui está relacionado com o quê? Com a intensidade do exercício, porque o VO2 ele é uma forma de eu mensurar a intensidade de um exercício. E aqui nesse outro gráfico, nesse último gráfico para a gente fechar esse tema, a gente tem a oxidação de gordura em quilocalorias por hora, certo? E a intensidade do exercício. Então, em um exercício com intensidade de 20% do meu VO2 máximo, então bem leve, eu vou ter ali mais ou menos 125 a 150 quilocalorias vindas da gordura. E aqui eu vou ter provavelmente muito pouco carboidrato, né? A gente pode colocar aqui um pouquinho de carboidrato, né? Não está em calorias aqui, mas eu teria uma participação pequena de carboidrato.
50%, ó, vai aumentando, né? 80% já começa a diminuir a porcentagem de lipídios. E aí, 100%, não tenho quase nada. Aqui eu provavelmente vou ter o quê? Um monte de caloria vindo de carboidrato, se a gente fosse ver. Mas o que isso aqui mostra? Que a intensidade, né, que eu utilizo mais lipídio como fonte de energia é de 20 a 80, né? 50 aqui seria o ideal. Então, por exemplo, o indivíduo que busca um emagrecimento, né, que quer diminuir aquele tecido adiposo. É interessante para ele fazer exercícios mais prolongados, né, com uma intensidade de 50% ali do VO2. Por quê? Porque é quando ele está mobilizando mais lipídios, é quando ele está gastando mais calorias por hora vindo de lipídios, beleza? Então seria isso que esse gráfico mostra. E aí a gente fecha esse vídeo sobre as fontes energéticas, tá? Só para a gente fechar aqui, para a gente resumir. Então, carboidrato, lipídios, proteínas. As proteínas só vão ser utilizadas em exercícios muito prolongados, tá? Então, acima de 3 horas, começa a ter um pouquinho, né? Então 5 a 10%. Os carboidratos, principalmente no início do exercício e quando eu aumento a intensidade. E os lipídios, né, as gorduras, acima de 20 minutos, eu começo a ter uma predominância. E em exercícios de baixa intensidade. Beleza? E aí, a gente entra mais aprofundado na bioenergética no próximo vídeo. Acabei esquecendo de falar, mas a gente também tem a questão da regulação da glicose. Tá? Então, regulação da glicose. Quando a gente fala em regulação, eu gosto de pensar, tudo que é regulação, eu gosto de pensar numa balancinha. Então, a gente tem dois lados, né, que vão regular, vão manter ali um equilíbrio, certo? Então, eu tenho aqui, de um lado da minha balancinha, a insulina, e do outro lado eu tenho o glucagon. Ambos são hormônios. E o que vai fazer com que eles sejam liberados lá pelo pâncreas? A quantidade de glicose que eu tenho no sangue. E aí, por exemplo, se eu tenho um aumento dessa glicose no sangue, eu vou ter ativação da insulina. Por quê? Quando a minha glicose sanguínea aumenta, quando eu tenho um aumento da minha glicose sanguínea, por exemplo, após uma refeição, o meu pâncreas ele vai liberar, né, lá as células beta-pancreáticas vão liberar a insulina. Vou colocar de vermelho, para a gente destacar. A insulina, ela é um hormônio que a gente chama de hormônio hipoglicemiante. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que os níveis de glicose sanguíneos eles abaixem. Como que ela faz isso? A insulina ela vai atuar lá no meu músculo esquelético, ela vai atuar lá no meu fígado, lá no meu adipócito, se ligando a receptores. Então lembra, ó, eu tenho lá, aqui eu tenho uma membrana, lá eu tenho um receptor. Aí eu tenho a insulina se ligando nesse receptor, ativando cascatas dentro dessa célula. E aí ela vai fazer com que aqueles transportadores da família GLUT, eles vão para a membrana e comecem a captar a glicose, tá? Não só a glicose, mas também ácidos graxos e proteínas, aminoácidos, né? No caso do músculo, por exemplo. Né? Por isso que a insulina é um hormônio anabólico, porque ela faz com que o músculo capte mais aminoácidos, ácidos graxos, enfim. Mas isso não vem ao caso, a gente está falando da regulação da glicose. Então a gente tem esses GLUT transportando essa glicose para dentro da célula. Beleza? Basicamente seria isso. Então a insulina, nesses tecidos aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a captação de glicose. Vou deixar isso aqui embaixo. Então a insulina, ela aumenta a captação de glicose. E essa glicose vai ser usada para quê? Para ser armazenada como forma de glicogênio, por exemplo, né? E se o meu estoque de glicogênio estiver cheio e eu não estiver precisando de glicose, vai ser armazenado em forma de tecido adiposo aqui no meu adipócito, beleza? E aí,
através disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diminuição da minha glicose sanguínea, que vai voltar para os valores normais. Agora, se eu tenho o contrário, né? Se eu tenho uma diminuição da minha glicose sanguínea, então a minha glicose ela baixou, o que vai acontecer? Agora a gente tem o efeito contrário, então diminui a glicose no sangue, por causa de uma hipoglicemia. Aí a gente vai ter as células as células alfa pancreáticas, né? Vão liberar o glucagon. O glucagon ele vai fazer o inverso da insulina. Ele é um hormônio hiperglicemiante. Então, o que ele faz? Ele aumenta a glicemia. Como que ele faz isso? O glucagon ele vai lá no meu músculo estriado esquelético. Eu vou escrever aqui, para não vou desenhar de novo. Ele vai lá no meu músculo estriado esquelético, vai lá no meu fígado, ele vai lá no meu tecido adiposo, adipócito. O que ele vai fazer? Lá no músculo no fígado, ele vai estimular aquele processo de glicogenólise, ou seja, quebra do glicogênio. Glicogenólise para quebrar esse glicogênio e aumentar a glicose sanguínea. Glicose no sangue. Lá no meu adipócito, ele também vai aumentar o processo de lipólise, que é a quebra daquele triacilglicerol e a liberação dos ácidos graxos, que podem ser utilizados lá no fígado na gliconeogênese, que é a formação de glicose, beleza? E aí, através disso, eu vou ter o quê? Uma diminuição dos níveis de glicose no sangue, beleza? E aí a gente tem que os níveis de glicose, mais ou menos, a gente tem os níveis de normalidade, enfim. Então, o normal, quando a gente faz aqueles testes de glicemia, né, em jejum, então a glicose em jejum. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é em jejum, não é depois de alimentar, não. O normal é que a sua glicose ela esteja ali em torno de 100 miligramas por decilitro, certo? Se ela estiver acima de 100 miligramas por decilitro, a gente já considera que é um indivíduo pré-diabético. Então, de 100 a 126 miligramas por decilitro já é um indivíduo pré-diabético. Ou aquele indivíduo que tem resistência à insulina. Tá? O que seria resistência à insulina? A gente viu aqui, ó. Lembra desses receptores GLUT aqui? Na resistência à insulina eu tenho muita glicose, eu tenho muita insulina sendo liberada. E aí o que acontece? Esses receptores aqui da insulina, eles vão se internalizar. E aí quando eles internalizam, a gente não vai ter a insulina se ligando, a gente não vai ter esses transportadores GLUT indo lá para captar glicose. E aí essa glicose ela vai ficar como? Circulante. E aí eu preciso tomar fármacos ali, medicamentos que vão fazer eu eliminar essa glicose. Beleza? Isso já é o caso de um indivíduo. Na verdade, esse aqui já é o caso de um indivíduo diabético, né? O indivíduo pré-diabético, esses receptores aqui, eles sofrem um processo que a gente chama de down regulation, né? E aí a gente tem a resistência à insulina. O indivíduo diabético, a gente não vai ter essa ligação de receptores, beleza? O mecanismo é basicamente o mesmo, tá? Só que no caso do diabético já não tem o que fazer, você tem que tomar os fármacos. O pré-diabético a gente consegue reverter a situação, né? Então, no caso do indivíduo pré-diabético, eu tenho um caso que ele pode ser mais reversível. Como que a gente reverte isso? Através do exercício, que melhora a sensibilidade à insulina, né? Como assim melhora a sensibilidade à insulina? O exercício faz com que aqueles receptores da insulina, como a célula, né, o músculo, ele demanda de mais glicose, eu estou esgotando as minhas reservas de glicogênio, faz com que esses receptores eles fiquem aqui na superfície, né, eles sofram um processo de upregulation, ou seja, eles voltem para a superfície para a insulina se ligar neles. Então isso melhora a sensibilidade à insulina. E também através da alimentação, né, balanceada. Então, escolher melhor as fontes de carboidrato, diminuir as calorias, enfim. E aí, no caso do indivíduo diabético, é aquele indivíduo que tem uma glicose ali acima de 126 miligramas por decilitro. E aí, nesse caso, precisa fazer o uso, né, dos fármacos ali para controlar essa diabetes, beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado com o paciente diabético, porque o paciente diabético pode ter um caso de hipoglicemia. Tá?
tá? Quando faz exercício. Então, a gente precisa ficar atento com isso. E aí, alguns sintomas da hipoglicemia vão ser náuseas, tontura, dor de cabeça, começa a suar frio, né? Então, dentre outros aí. E aí, o que a gente faz? A gente precisa de açúcar para aumentar essa glicose sanguínea. Então, você dá ali um docinho, alguma coisa, né? Uma paçoca, sei lá, um doce de leite, alguma coisa, um açúcar, uma fonte de açúcar de alto índice glicêmico para reequilibrar ali, para aumentar esse nível de glicose sanguínea, beleza? Então, basicamente seria isso. Agora sim, a gente fecha, né, essa questão das fontes energéticas, beleza? Então, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!